Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa série Engenharia de Sucessos. E antes de a gente começar com o nosso primeiro assunto, eu quero falar para vocês que a nossa série ela vai ter 5 episódios principais nessa primeira fase. E nesses episódios nós vamos falar sobre a confiança no dimensionar e no projetar. A gente vai falar também sobre clientes, orçamentos, preço e cronograma. Ok? Nesse primeiro episódio, nós vamos falar, então, sobre confiança e no dimensionamento no projeto, tá? E vamos iniciar, então, com 2 situações, tá, pessoal? Então, com relação a dimensionar e a projetar, nós temos 2 situações. A primeira é que é totalmente normal sair da faculdade, sair da graduação, com esse medo, com essa insegurança e com essas incertezas. Por quê? Porque durante a graduação, vamos né, colocar a média aqui, a graduação geralmente dura em torno de 5 anos, ok? Então, nesses 5 anos, a gente cria, né, aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, essas incertezas, tá? Nesses 5 anos, a gente cria uma zona de conforto que permite que a gente erre. Por quê? A gente pode errar no projeto, a gente pode errar no dimensionamento, né, no cronograma, no orçamento. Por quê? Por causa que sempre vai ter um profissional, um professor, né, que vai direcionar, que vai orientar, que vai dizer, ó, isso está errado, isso daqui está certo, você esqueceu disso, você tem que colocar aquilo, né? Então, sempre vai ter um profissional, um professor para te orientar, né? E a única coisa que a gente vai perder é a nota, né? Se a gente errar, a gente perde a nota. Mas te permite errar, cometer esses erros. Quando a gente sai da graduação, a gente sai também da zona de conforto. Então, é normal ter esses medos e essas dúvidas quando a gente sai. Ok? A gente sai dessa zona de conforto e a gente também não tem o profissional ali para dizer, ó, tá certo, não tá certo, faz desse jeito, não faz desse jeito. Né? Então, a gente acaba perdendo saindo da zona de conforto e perdendo, né, essa questão aí do direcionamento, né, da orientação. Então, isso acaba gerando muitas dúvidas, né, se a gente está fazendo do jeito certo, medos, inseguranças, né, incerteza, né, ter a certeza de que o projeto e o dimensionamento está certo, está dentro das normas, medo de que possa acontecer alguma coisa errada, medo de que a gente pode estar errando ali no básico às vezes, né? E essa insegurança também de saber se o que a gente está fazendo está certo, né? A gente sempre precisa que um profissional que a gente confie, né? Um professor que a gente confie, diga, ó, tá certo, pode confiar, é assim mesmo. Então a gente tem essa insegurança. Enquanto um professor não chegar e dizer, ó, tá certo, pode continuar, a gente não tem essa confiança em si mesmo, né? E isso leva à segunda situação, que é a seguinte questão. Se você começar a se deixar levar pelo medo, pela insegurança, pelas dúvidas, pela incerteza, isso vai travar você na vida profissional. Você nunca vai conseguir dar o primeiro passo para seguir aí na carreira, para subir na carreira. Tá? Então, você tem que dar esse primeiro passo. Porque senão você vai começar a se prejudicar. Se prejudicar, por exemplo, na entrega de projetos. Por quê? Porque quando surge o primeiro projeto, né, você faz. Você faz. Só que você fica naquela dúvida, será que tá certo? Será que não vai dar errado? Será que o que eu estou fazendo está dentro da norma? E daí você começa a buscar na internet se está certo. Às vezes você vai atrás do professor, o professor às vezes não pode te atender naquele momento, né? Tem que ir no outro dia, e aí você começa a perder tempo. Ou então você vai atrás das normas, fica lendo norma, tem uma linguagem muito técnica, então você tem que ler, interpretar, conferir, ver se está certo. O que você busca na internet também, você pode até encontrar situações, mas você vai levar essas situações até na norma para bater, ver se está conforme a norma. Então,
você fica fazendo esse processo e acaba perdendo tempo e atrasando a entrega do projeto, tá? Outra coisa que pode prejudicar é a tua capacidade de liderança. Por quê? Porque às vezes pode surgir a oportunidade de você estar trabalhando aí com gerenciamento de obras, né? Com execução. Então, ou até mesmo com parte de projetos de dimensionamento, né? Gerir essa parte de projetos de dimensionamento. Se você não tem confiança em você, se você não tem confiança que você sabe fazer, você acaba passando, transparecendo isso para o pessoal que está esperando aí o que é para ser feito, tá? Então, às vezes você está no gerenciamento de projeto e o pessoal precisa que você tome uma decisão e você não consegue tomar essa decisão porque você não tem certeza se essa decisão é correta, se essa decisão vai prejudicar alguma coisa dentro do projeto, se essa decisão vai prejudicar, né, dar prejuízo para a empresa ou para você ou para o teu cliente. Então, perde essa capacidade de você liderar, né? As pessoas vão começar a perceber que você não tem confiança naquilo que você está fazendo. Outra coisa que pode prejudicar também é você acabar perdendo as oportunidades que surgem. Por quê? Porque às vezes surge alguma oportunidade e você acha que aquilo não é para você, que você não vai conseguir, que você não tem certeza se você vai dar conta, né? Ou às vezes começa a surgir várias pequenas oportunidades e você começa a excluir essas oportunidades aí por medo de não dar conta do projeto, né? Ou do dimensionamento, ou da execução, né? Então, você acaba perdendo oportunidades e talvez pode surgir aí uma oportunidade muito especial e você acabar deixando passar por medo, por insegurança ou por dúvida. Então, medo, insegurança e dúvida só vai acabar travando vocês ainda mais dentro da profissão. E assim, pessoal, então, deixar passar essas oportunidades por medo, por insegurança, prejudica e trava muito vocês na vida profissional. Vocês nunca vão dar o primeiro passo, ok? Ah, mas Suelen, como que a gente vai iniciar a nossa carreira se não aparecem as oportunidades e o mercado de trabalho está saturado? Pessoal, não está saturado. O mercado de trabalho de engenharia civil é um mercado vasto, não tem como ele estar saturado. Ah, porque olha quantos profissionais de engenharia se formam por ano. Sim, só que sempre a gente vai precisar de profissional dentro da engenharia. O fato é que eu vou mostrar para vocês aqui duas notícias, tá? Uma é da Folha de Pernambuco, tá? Que diz aqui, construção civil prevê crescimento de 5% em 2021, tá? E a segunda notícia é a questão do G1, tá? Engenharia. Conheça as áreas que estão em alta no mercado e aqui tem na área de civil, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, áreas como construção urbana, estruturas e fundação, gerenciamento de recursos prediais, infraestrutura ou obras de saneamento. Então, pessoal, vocês viram que tem bastante informação, tem bastante notícias aí que o mercado não está saturado. O que o mercado precisa é de profissional que esteja preparado para liderar, para tomar decisão, tá? Porque o mercado de trabalho ele é exigente, então ele precisa de profissionais confiantes e que consigam liderar na parte de gerenciamento, saibam o que estão fazendo, ok? E, na verdade, vocês sabem, vocês só estão com medo ou com incerteza, e isso eu vou ajudar vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre a questão de projetos. Então, vamos lá, vamos falar sobre a questão de projetos, depois a gente fala sobre a questão de dimensionamento, ok? Eu coloquei alguns tópicos aqui para mim não esquecer de falar, que eu tenho que falar para vocês, tá bom? A outra coisa, antes de eu iniciar, né, a primeira coisa que eu falei para vocês aqui do mercado de trabalho, ele não tá saturado.
Primeira coisa que eu falei para vocês aqui é que o mercado de trabalho não está saturado. E a segunda coisa é que, mesmo que surjam oportunidades, tem muita oportunidade, na verdade, que está surgindo para vocês e que vocês estão deixando passar por medo e por insegurança. Então, sim, tem oportunidades. Pode surgir, pessoal, 1 milhão de oportunidades. Se vocês estiverem com medo e inseguros, vocês não vão ver essas oportunidades surgirem, tá? Então, fiquem atentos aí, porque o mercado tem. Olha, quer ver um exemplo? Sai na rua da tua casa ou dê uma volta no teu bairro e conta quantas casas estão sendo construídas, tá? Quantos prédios estão sendo construídos na sua cidade? Então, olha o alto índice de construção civil que está tendo aí, tá? Fora as situações de regularizações de obras que a maioria das pessoas não tem, tá? Então, se você for buscar por regularização de obras, você vai ver que tem muito serviço a ser feito, ok? Então, as oportunidades, elas existem. Vocês é que estão com medo, insegurança, incerteza e não estão vendo essas oportunidades, tá? Vamos ver, então, vamos começar com a questão de projetos, tá? Então, o projeto, pessoal, ele é o que vende, tá? O dimensionamento não vende projeto. Ninguém está interessado em saber como que você calculou, como que você dimensionou, como que você fez para o dimensionamento do elétrico, do estrutural, do hidrossanitário. O que vende o projeto é o desenho, é o arquitetônico. O pessoal vai olhar o quê? O projeto, o desenho, tá? É isso que vai vender o projeto, é isso que vai vender o projeto, tá? Então, o que acontece? Por ser uma área em que a atenção aos detalhes é essencial, tá? Por se tratar do elemento visual que vende o projeto, vocês acabam ficando mais preocupados, com mais medo por essa questão do cliente chegar e visualizar o projeto, tá? Será que vai atender às expectativas do cliente, da empresa? Tá? Então, vocês ficam nessa insegurança frente a essa responsabilidade de eu tenho que atender às expectativas do mercado, eu tenho que atender às expectativas da empresa, eu tenho que atender às expectativas do cliente. Então, aqui vai algumas dicas para vocês, tá? Primeira, entenda o projeto. Tá? Vocês têm que entender o projeto. Vocês têm que analisar os itens essenciais, o que não pode faltar no projeto, né? Então, você vai se reunir com o cliente ou com a empresa, vai verificar os pontos essenciais do projeto, o que não pode faltar em cada cômodo, o tamanho dos cômodos, se está ao gosto do cliente, se está ao gosto da empresa, o que o cliente deseja mais dentro daquele projeto, né? Porque o primeiro projeto que vocês vão fazer é o arquitetônico, tá? Porque é a partir dele que vocês vão fazer todos os demais, tá? Então, a primeira coisa é você sentar com o cliente e verificar isso. Tamanho de cômodo, o que não pode faltar, qual mobiliário, o que ele quer no banheiro, o que ele quer na cozinha, o que ele quer na área de serviço, na sala, nos quartos, né? A questão de mobiliário até não recomendo, porque essa parte geralmente é mais pro arquiteto, tá? Mas, enfim, ver tudo que ele vai querer, porque às vezes o cliente não quer um quarto muito grande, mas ele quer um monte de coisa no quarto, então você tem que explicar, ó, para colocar tudo isso, o quarto vai ter que ser maior, tá? Porque às vezes o cliente não tem essa noção de espaço, ok? Segundo, faça um levantamento do que precisa constar no projeto, tá? Obrigatoriamente para os órgãos públicos, prefeitura, enfim, se for obra comercial, bombeiros. Então, o que precisa constar obrigatoriamente no projeto? Cotas,
que mais aqui? Cotas, cortes, detalhes, vistas. Então, às vezes, tem que fazer 2 cortes ali no projeto para detalhar bem, tá? Então, às vezes, precisa de mais vistas, a vista frontal, as vistas laterais, a superior, né? Então, colocar todos esses detalhes dentro do projeto. Terceiro, né? Antes de finalizar, converse com o cliente. Se ele está com o arquiteto, converse com o arquiteto. Geralmente, essa parte do arquitetônico pode ficar por responsabilidade dele, né? Do arquiteto. Mas, enfim, se ficar com você, se você ficou responsável pelo arquitetônico, é porque não vai ter o arquiteto acompanhando. O arquiteto vai ficar só com a parte de interiores, tá? Então, se você ficou responsável pelo arquitetônico, faça uma reunião com o teu cliente antes de finalizar o projeto, antes de mandar o projeto para aprovação, tá? Repasse todas as partes do projeto, ó, o projeto arquitetônico, o estrutural, o elétrico, o hidrossanitário, né? O hidrossanitário, ele contempla basicamente água fria, esgoto, se o teu cliente quiser, água quente, se o teu cliente quiser água quente, águas pluviais, ou a parte de gás, né? Faz parte, daí são projetos mais secundários, então senta, conversa com o teu cliente, verifique se ele tem alguma dúvida com relação aos projetos, se ele quer fazer alguma modificação de última hora, se ele quer melhorar alguma coisa, tá? Se você acha que dá para melhorar alguma coisa, você pode comunicar ao teu cliente. Então, faz essa reunião antes de fechar os projetos, para ver se não vai ter nenhuma modificação, porque senão, se tiver uma modificação, depois que aprova o projeto, vocês vão ter que refazer todos os projetos, porque às vezes uma modificação no arquitetônico pode modificar todos os demais, elétrico, hidráulico, estrutural. Então, senta com o cliente e fecha o projeto. É isso, então vai para aprovação, não pode modificar, né? Claro que se o cliente quiser modificar depois, ele pode, né? Mas aí você fala que vai ter retrabalho, né? E isso vai custar pro bolso dele, ok? A quarta questão é com relação a tomar decisões, tá? A questão de tomar decisões também gera muito medo, porque uma decisão errada pode dar prejuízo para você, para o teu cliente, para a empresa que você trabalha. Então, é difícil a gente tomar decisões, tá? Mas entenda que isso pode ser resolvido com algumas questões. Por exemplo, se você precisa tomar uma decisão com relação a algum problema, né? Tomar uma decisão para resolver algum problema, primeira coisa, faça uma lista das possíveis soluções que aquele problema que pode resolver aquele problema, né? Então, faz uma lista das possíveis soluções que podem resolver esse problema. Nessa lista, você vai colocar quais as possibilidades que tem maior risco, qual que tem menor risco de prejuízo, tá? Fazendo isso, você vai sentar com o teu cliente, se for por tua conta, você mesmo pode analisar, tá? Qual que vai te dar mais prejuízo, qual que vai te dar menos prejuízo, ok? Se for com relação ao teu cliente ou empresa, você vai sentar com o teu chefe ou vai sentar com o teu cliente, vocês vão discutir as possíveis soluções e dentro dessas possíveis soluções, vocês vão escolher, né, optar por aquela que dá o menor prejuízo, né? Então, aquilo que o teu cliente está disposto a arriscar e que vai dar menos prejuízo, ok? Com relação aos atrasos na entrega de projeto, eu falei que a gente ia voltar a falar, né? Então, é isso aí. A questão do atraso na entrega de projetos também, pessoal, é muito normal, tá? Exceto o fato daquela situação que você fica buscando na internet ou esperando alguém te dar uma resposta de um ok de que o teu projeto está certo. Daí, esse atraso é complicado, tá? Atraso na entrega de projeto pode acontecer em que não é a tua culpa, né? Pode acontecer por 2 motivos. Pela questão de que não depende de você
a aprovação do projeto na prefeitura e também não depende de você a aprovação do projeto nos bombeiros. Vai depender do órgão público, tá? Ou do bombeiro ou da prefeitura. E eles podem estar com algum processo acontecendo ou com um acúmulo, né, de aprovações. E isso pode passar aí 2 ou 3 dias ou até uma semana de atraso, tá? Aqui, bom, aqui onde nós moramos aqui no sul do Paraná, não acontece muito, né? A cidade é uma cidade aqui onde eu moro, é uma cidade pequena, então às vezes não pode não atrasar, tá? Por questões de aprovação aí. Mas em cidades maiores que tem, né, um volume de projetos para aprovação maior, pode sim atrasar de alguns dias até uma semana aí de atraso, tá? E daí isso não é culpa tua como profissional. Você entregou dentro do prazo, mas você tem que prever esse prazo aí de semanas aí no cronograma para acabar não estourando aí o cronograma, ok? Se você não prevê, aí ocorre a questão do atraso da entrega. Daí você pode explicar, né, para o teu cliente, também não é uma coisa do outro mundo. Pode explicar, ó, não aprovou ainda, porque ainda está no órgão público para aprovação, ok? Mas sempre, sempre preveja essa questão da aprovação no cronograma, tá? E se mesmo assim você ainda se sentir desconfortável em projetar ou dimensionar, se você sentir que o teu projeto, será que o teu projeto está no caminho certo? Será que ele está sendo projetado da maneira certa, dimensionado dentro das normas? Se você ainda sentir esse desconforto, procure um profissional, procure um colega teu que já é formado, que já está no mercado de trabalho, bombando aí de preferência no mercado de trabalho, ou então procure o teu professor, um professor que você confie, que você sabe que ele vai te ajudar para tirar essas dúvidas e desencasquetar aí dessa preocupação, tá? Agora, com relação ao dimensionamento, antes de falar do dimensionamento, né, sempre lembre que sempre vai existir uma receita certa para fazer tudo. Só precisa organizar os ingredientes da maneira certa e colocar eles na sequência certa para não dar erro, tá? E tudo vai dar certo, ok? Então, sempre existe uma receita para fazer tudo dentro da engenharia, ok? Vocês só precisam organizar os ingredientes e colocar eles na sequência certa para tudo dar certo, ok? Com relação ao dimensionamento, então vamos lá. O dimensionamento, na verdade, é o tema central dessa série, ok? E existem algumas dicas também que ajudam bastante na questão do dimensionamento, ok? Dimensionar é algo que está além do projetar, porque projetar, a gente já viu ali que é o projeto que vende, né? Mas o maior trabalho está no dimensionamento, né? E o dimensionamento é algo que vai te dar trabalho, que você vai ter que se dedicar ali para dimensionar, e é uma coisa que o cliente não vai ver. É uma coisa que o cliente vai estar pagando sem ele ver o que você está fazendo, por causa que ele não se interessa em números, ele não quer saber do dimensionamento, ele quer a casa dele, o cliente, a gente vai falar sobre clientes, tá? O cliente, ele está interessado no resultado, ele não está interessado no processo que levou aquele resultado que é a casa dele, ele está interessado no resultado, tá? Ele está interessado, ele vai comprar pelo projeto que é visual, e ele quer aquele projeto executado, pronto. Ele não está interessado no processo que vai levar, tá? Então, o dimensionamento é algo que ele não vai estar por dentro, tá? A não ser que o teu cliente seja muito, né, minucioso, ele queira saber certinho como que você dimensionou, mas isso geralmente não acontece, tá? Então, essa é a parte técnica que vai dar o trabalho que o teu cliente não vai tá por dentro, não vai saber, tá? Ele não interessa para ele,
né? Não que você não queira que interesse para ele mesmo não vai se interessar por isso, tá? É a parte que vai definir muita coisa no projeto, né? E não só no estrutural, mas no hidrossanitário, no elétrico, porque é a partir desse dimensionamento que você vai determinar o orçamento da obra, né? Aí sim, o teu cliente pode pedir para, né, ou pode solicitar para ver o dimensionamento, né? Porque às vezes o orçamento pode estourar um pouquinho, porque às vezes o orçamento pode estourar um pouquinho né, do orçamento do teu cliente, o orçamento do projeto pode estourar do orçamento do teu cliente, e ele ficar na dúvida, mas vai tudo isso mesmo? Ou, né, vai tudo isso de material? E você, com o dimensionamento ali, tem a justificativa de que sim, vai ser preciso tudo aquilo ali, porque, né, o dimensionamento é esse daqui, então vai tanto de tubulação, vai tanto de conexão, vai tanto de fiação elétrica, vai tantas tomadas, porque precisa disso, disso e disso, né? Então, dentro do projeto, né, dentro do dimensionamento ali, você consegue justificar o orçamento. Não só, como eu falei, não só no estrutural, mas no hidrossanitário, no elétrico também, tá? E também a parte que não vende o projeto, como eu falei, né, o dimensionamento, ninguém vai, que dimensionamento bonito, vou comprar o projeto por causa disso. Não, ele vai comprar o projeto pelo desenho, tá? Pelas vistas, pelo gosto dele, né? Do projeto, tá? E também é a fase, né? O dimensionamento é a fase que o recém-formado tem mais medo e incerteza. Por quê? Porque projetar, desenhar é uma coisa. E dimensionar é outra totalmente diferente, né? É o dimensionamento que vai definir estrutura de pilar, de viga, de laje, de telhado, de fundação, né? E se errar na fundação, pode dar recalque na estrutura. Então, a gente começa com essas paranoias aí, tá? E começa a gerar esse medo, essa incerteza e essas inseguranças aí, dúvida, na hora de dimensionar, tá? E o que acontece? A gente vai acabar, se a gente ficar com muito medo, a gente acaba passando o projeto, né, ou pagando para alguém projetar, né, dimensionar, ou então terceirizando para outro profissional, ok? Né, fazendo aí as parcerias para o projeto, né, para o dimensionamento. Então, algumas dicas muito importantes que vão te ajudar a dimensionar melhor, ter mais confiança para dimensionar. A primeira sempre dá esperança, né? A primeira sempre dá esperança. Sempre vai existir uma receita que vai te ajudar a dimensionar. Essa receita, pessoal, é um passo a passo. Então, sempre existe um passo a passo de dimensionamento. Seja para o telhado, seja para viga, para pilares, para laje, para fundações, vigas, baldrame, paredes. Então, sempre vai ter uma receita passo a passo para dimensionar, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é você coletar as informações da edificação, né? Qual que vai ser o tamanho da edificação, a altura da edificação, o tipo de telhado, se é 2 águas, se é 4 águas, se são várias águas, você vai ter recorte das paredes, tipos de janela, tipos de porta, né, para saber os vãos que a gente vai ter ali. Se tem arquiteto já vem com o projeto arquitetônico, você vai fazer uma reunião para estudar o arquitetônico, saber como que você vai fazer o projeto estrutural, o hidráulico, o que vai faltar, o que não pode faltar no hidráulico, né? O que o elétrico vai né, ter de exigências ali, né, de especificações, tá? Então, coletar todas as informações da edificação, né? Segundo, esteja com o projeto arquitetônico pronto, porque a partir do arquitetônico você consegue fazer todo o estrutural, todo o elétrico, todo o hidrossanitário, tá?
terceiro, né? O terceiro já foi. Quarto, se estiver trabalhando com um arquiteto, faça uma reunião, questione os dados, o que não pode faltar, o que é essencial no projeto, o que o cliente não vai abrir mão, tá? A questão de espaçamentos, áreas, aclives, declives, escada, o que vai ter dentro da obra para você iniciar o dimensionamento, porque todas essas questões de alturas, áreas, aclives, declives, tamanhos de áreas, né, de espaçamento, dimensões, elas vão influenciar tanto no estrutural como no elétrico e no hidráulico, ok? Porque daí você não vai ter que começar a esconder tubulação, vai ter que esconder, às vezes o cliente não quer que as tomadas apareçam, então você vai ter que dar um jeito de esconder as tomadas, né? Então, é um trabalho conjunto aí com o arquiteto. Se não tem o arquiteto, você vai fazer uma reunião com o teu cliente para ver o que de essencial tem que ter na edificação, que sai do comum, né? Algumas especificações ou algumas características que a obra vai ter, que é do teu cliente, tá? Às vezes ele quer uma tomada mais alta ou algo a mais no banheiro, no closet, no quarto, na sala, na cozinha. Então, às vezes tem essas especificações, né, que o cliente exige no projeto. Então, faz uma reunião para verificar essas questões, tá? Depois dessa reunião, né, especificando essas partes do projeto, essas áreas e dimensões e espaçamentos e tudo mais, né? Você vai para o dimensionamento. A partir do dimensionamento, você avisa que você vai dimensionar e não pode mais ser alterado. Se o teu cliente alterar, ele vai ter que, né, fazer retrabalho e isso vai custar para o bolso dele. Então, tem que ter certeza se é isso que ele quer, ok? Próximo passo, desenhos isométricos, tá? Antes de dimensionar, pessoal. Por quê? Porque às vezes pode surgir alguma dúvida com relação a alguma informação e o isométrico pode ter resolver o problema, tá? Pode te dar a resposta. Então, antes de você partir para o dimensionamento, esteja com todos os desenhos prontos, tá? O estrutural, na verdade, assim, as informações de telhado, de laje, de aclives, declives, da estrutura, né? Esteja com essas informações, e do elétrico e do sanitário, né? Estejam com todos os desenhos prontos, né? Onde vai ficar pontos de luz, pontos de tomada, de interruptores, campainha, internet, TV a cabo, no hidrossanitário, né, os pontos de utilização de água, tá? Então, esteja com os isométricos desenhados, os posicionamentos de registros, de válvulas, torneiras, enfim, né, pontos de luz, porque isso vai te ajudar bastante na hora de dimensionar, tá? Às vezes pode surgir alguma dúvida com relação a comprimento de tubulação ou com altura de tomada, que isso vai... E esses detalhes vão te dar a resposta, tá? Então, quando você partir para o dimensionamento, esteja com os projetos desenhados, ou pelo menos a maior parte deles desenhado, para te dar esse suporte. E inicie sempre pelo telhado. No estrutural, você inicia pelo telhado, tá, pessoal? Pelo telhado, pela laje, ok? Depois do telhado da laje, você vai para as vigas, pilares, vigas baldrames e fundação, tá? É interessante que você já esteja com a primeira parte da fundação dimensionada, que é aquela parte fundação solo, né? Depois, nessa continuação, fundação estrutura. Já esteja com essa parte de solos definida, né? Os tipos de solo que tem, né? Então, já tenha essas informações. E já o dimensionamento da fundação solo, né? Que é a parte de resistência de solos aí para edificação,
tá? Então, você definindo a carga do telhado, da laje, até a fundação, você já sabe quanto que cada fundação vai descarregar de carga no solo, e daí fica mais fácil para você dimensionar, tá? Então, se você já tem essa primeira parte da fundação calculada, né, dimensionada, ali a parte de fundação solos, quando você chegar com as cargas, que é a parte de fundação de estrutura, fica mais fácil para você dimensionar, ok? Que você já sabe definir daí quanto de carga por estaca ou por sapata vai ter, né? Então, definir essa parte de solos, né? Não a questão do carregamento, mas a questão do tipo de solo que tem ali, né? Das camadas do solo, né? E da resistência do solo que vai receber essa estrutura aí, ok? Então, pessoal, essas são as dicas para o dimensionamento, né? Lembrando vocês que o projeto, tanto o projeto quanto o dimensionamento, pessoal, sempre tem um passo a passo para ajudar vocês a resolver e a dimensionar e a projetar, tá? Eu dei algumas dicas para vocês aqui com relação a projeto, com relação a dimensionamento, mas em ambos, sempre é bom você coletar os dados principais da obra, conversar com o teu cliente, tá? Ou sempre converse com o cliente, porque né, a empresa sempre converse com relação à estrutura, com relação ao projeto, para definir o que é essencial, o que não pode faltar na edificação. Porque às vezes, quando a gente está projetando, quando a gente está dimensionando, a gente sempre vai pelo simples, pelo básico, né? E às vezes o cliente quer algum diferencial na obra, tá? Então, sempre converse com o cliente para saber se ele quer colocar alguma coisa a mais, quer melhorar algum cômodo da residência, né, da edificação ali, para deixar o projeto e atender também as expectativas do cliente. Então, uma preocupação que a gente tem é atender as expectativas de mercado, atender as expectativas da empresa e atender as expectativas do cliente. Mas para a gente conseguir isso, a gente tem que conversar, né? Saber o que o cliente quer, o que é essencial para a edificação dele. Então, a gente tendo essa conversa, né, com o cliente, com a empresa, a gente vai estar atendendo as expectativas tanto do cliente, da empresa, e assim as expectativas de mercado, e vai começar a ganhar experiência na área de projetos de dimensionamento, tá? Então, tanto o dimensionamento quanto o projeto, a primeira coisa é definir os dados da edificação, quantos metros quadrados, quais peças, né, quais cômodos vai ter na residência, quantos quartos, sala, o que vai preferir na cozinha, na área de serviço, onde vai ficar, né, cada cômodo, né? É 2 pavimentos, é um pavimento, qual tipo de telhado? Então é esse diferencial essa conversa que vai gerar esse diferencial aí, tanto do profissional quanto do projeto e no dimensionamento, tá? Então, a primeira coisa é definir dados da obra, ok? Então, a primeira coisa, como resumindo aqui, né, o nosso vídeo, né? Resumindo o nosso vídeo aqui, né? A primeira coisa é definir, tanto para projeto quanto para dimensionamento, é definir dados da edificação, ok? A segunda coisa é tomada de decisão. Você precisa tomar a decisão para resolver algum problema, você vai fazer uma lista de possíveis soluções e dentro dessa lista você vai verificar quais que vão dar menos prejuízo e quais que vão dar mais prejuízo, né? E, né, novamente fazer uma reunião com o cliente e decidir, né, ver o que o cliente decide arriscar, ok? A terceira questão cadê aqui? Estar com os projetos prontos, né, para a questão de dimensionamento, estar com os projetos prontos ou os desenhos, a maior parte dos desenhos prontos, desenhos, detalhes, especificações, né, prontos para dimensionar, porque se tiver alguma dúvida, vocês têm a resposta ali, às vezes, no próprio projeto, tá? E com relação ao projeto ainda, né,
a quarta situação é, antes de finalizar tanto o projeto quanto o dimensionamento, conversar com o cliente, fazer uma reunião com o cliente, com o arquiteto, com outros profissionais que estejam envolvidos ali na edificação, para ver se vai precisar fazer alguma mudança ou alguma melhoria dentro do projeto, para antes de encerrar o dimensionamento ou antes de mandar o projeto para aprovação, né? Porque se precisar modificar alguma coisa, né, você faz antes de ser aprovado ou antes de encerrar o dimensionamento, né, para conseguir fazer essas modificações a tempo, ok? Porque depois que está dimensionado, está projetado e está aprovado, se precisar fazer alguma alteração, se o cliente quiser fazer alguma alteração, às vezes, como eu falei, às vezes alguma alteração no arquitetônico, ele vai mexer em todos os projetos e vai mexer no dimensionamento. Então, vai ser um retrabalho bem grande e isso vai custar para o teu cliente. Então, veja isso antes de encerrar aí o dimensionamento ou o projeto. Com relação a... Resumindo agora, com relação à entrega de projetos, como eu falei, o atraso na entrega de projetos pode acontecer, só é permitido acontecer em 2 situações. Quando a prefeitura está com muito projeto para aprovar e atrasa, ou quando o bombeiro está com muito projeto para aprovar e atrasa. Outro tipo de atraso, pessoal, não é permitido, tá? Aquele atraso de você ficar buscando, saber se está certo o teu projeto, né? Aí é um erro que talvez você esteja cometendo, né? Por medo, por insegurança. Então, assim, essas dicas que eu dei para vocês é para ajudar vocês a ter mais confiança na hora de projetar e dimensionar. Porque, como eu falei, sempre tem uma receita, né, certinha, de passo a passo, de como faz o projeto, do que tem que ser apresentado no projeto, de como dimensionar, tanto estrutural como elétrico, como também o hidrossanitário, ok? Bom, pessoal, dito isso, espero que eu tenha ajudado vocês a ter mais confiança em projetar e dimensionar. Como eu falei, é normal ser esse medo, essa insegurança, tá? Mas aí ficou algumas dicas bem importantes que vão ajudar com certeza vocês aí a projetar e a dimensionar. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre clientes, ok? Esse nosso próximo vídeo é amanhã, tá? Então, não percam o nosso vídeo da manhã, também nesse mesmo horário. Ok, pessoal? Até mais!